Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A segurança social vai ser entregue aos privados? Eu fiquei perplexa ontem e mantenho essa perplexidade com essas declarações que antecipam conclusões do trabalho de um grupo que não começou ainda a trabalhar, portanto, não sei como é que antecipa essas conclusões e, na verdade, o despacho de nomeação ainda nem foi publicado. O grupo de trabalho criado pelo Governo para analisar a sustentabilidade da segurança social entrou em funções na última quinta-feira. O facto deste grupo ser liderado por Jorge Frabo, economista e consultor do setor dos seguros e fundos de pensões, fez com que os partidos de esquerda acusassem o governo de querer entregar o sistema a estes fundos privados. A Ministra do Trabalho admite ter ficado perplexa com as críticas que estão a ser feitas, como ouvimos no som de abertura deste episódio, e garante que o governo não está a pensar privatizar a segurança social. A estranheza com que foi recebida a criação deste grupo de trabalho residiu também no facto de ter sido concluído muito recentemente um livro verde sobre a sustentabilidade do sistema. Amílcar Moreira, professor do ISEG, fez parte da comissão que elaborou aquele livro e é o convidado deste episódio. Será com ele que vamos tentar perceber quais são as ameaças que o regime enfrenta. É real o risco de entrega da segurança social aos privados? Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Obrigado, Amílcar Moreira, por ter vindo a este P24 para nos falar sobre a segurança social. O Amílcar fez parte do grupo que elaborou o livro verde sobre a sustentabilidade da segurança social, que foi apresentado no ano passado. O financiamento das pensões através dos lucros das empresas era uma das propostas, mas existiam outras. O que é que este livro propõe, por exemplo, no domínio da avaliação, da monitorização da sustentabilidade do sistema? Já, muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. E queria só dizer que eu falo aqui em nome pessoal, não como representante da Comissão e não representante de instituições para quem trabalho, nomeadamente para o ISEG. O que é que foi o Livro Verde? O Livro Verde foi o resultado de uma decisão do anterior governo de convocar um conjunto de especialistas de várias orientações políticas e independentes, a maior parte deles, em termos partidários, para refletir sobre o que até era um mandato relativamente diminuto, que era muito sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social, do sistema previdencial da segurança social e a questão das fontes de financiamento alternativas e da diversificação das fontes de financiamento. A Comissão decidiu que o seu mandato deveria ser maior e elaborou todo um conjunto de recomendações que vão desde a área do financiamento a outras áreas, como, por exemplo, como bem referiu agora, a questão de como é que nós devemos monitorizar a sustentabilidade do sistema de segurança social. Há questões mais técnicas, há sempre aquela questão de se o sistema é sustentável ou não, podemos mais à frente falar sobre isso, mas a recomendação que nós achamos que era muito importante fosse tida em conta por futuros decisores políticos era mudar o modelo de monitorização que nós neste momento temos em Portugal. O que nós fizemos um workshop onde fomos aprender com as experiências dos Estados Unidos, da França e do Canadá, sobre como é que eles monitorizavam a sustentabilidade a longo prazo da segurança social desses países. E esses casos foram escolhidos porque partiam todos de uma premissa básica, que era a separação entre a entidade que produzia informação sobre a sustentabilidade do sistema e a entidade que tomava decisões políticas sobre o sistema. Porque isso garante uma maior independência e retira este debate daquilo que nós continuamos ainda a viver hoje, que é cada vez que muda um governo ou há uma diferente ideia sobre o que é ou como é que está a sustentabilidade do sistema. E nós devíamos ter uma base, pelo menos uma base comum de debate para poder tomar decisões sobre qual é o caminho a tomar. Independentemente depois, porque depois há questões de ideologia política, orientação política, são perfeitamente legítimas. Isso aí eu não ponho em causa. O que nós sugerimos era que esta função de monitorização fosse alocada ao Conselho de Finanças Públicas. A criação deste grupo de trabalho pelo Governo é sintoma daquilo que está a dizer, ou seja, há o risco das recomendações do Livro Verde serem ignoradas e serem substituídas pelas conclusões de um novo grupo de trabalho criado agora? Vamos ver. A melhor pessoa a responder isso é a Ministra, não é? É o Governo. Eu tendo a ver isto de uma forma otimista, que é os próprios termos deste grupo de trabalho
são definidos muito, em grande parte, por referência a orientações, a recomendações que já estão no Livro Verde e aspectos que o Livro Verde já se referia, a questão dos sistemas de pensão complementares, de nós reforçarmos as possibilidades de fazer poupanças complementares, a questão mesmo de medidas tomadas recentemente, como o mais recente aumento extraordinário que foi feito de uma forma proposta pelo Governo, pelo Livro Verde. Agora, de resto, o que acontecerá a partir daqui depende muito da vontade política. Nem quero fazer julgamentos sobre isso. Nós fizemos o nosso trabalho, acho que o grupo fez um contributo importante para o debate, mas também numa reflexão apurada sobre o sistema, e vamos ver agora, cabe aos decisores políticos, mas não só ao governo. Ou seja, a função do Livro Verde é funcionar como uma espécie de benchmark. Ou seja, quando um executivo se abre a este processo, diz que já sabe que vai receber diagnósticos e recomendações, que alguns estarão mais de acordo com as suas ideias, outros não. Mas depois este conceito técnico serve como uma espécie de um farol, um benchmark, para o que é decidido a seguir. E só o futuro dirá até que ponto as recomendações do Livro Verde serão tomadas em consideração ou não. E na sua opinião, a Segurança Social é sustentável ou não? Vamos ver. A questão da sustentabilidade tende a ser confundida em Portugal, e isso está a acontecer neste momento, a confusão de duas perspectivas bastante distintas, relacionadas mas distintas. Uma é uma lógica de sustentabilidade financeira, que tem a ver com uma relação simples entre contribuições e despesa, e que se aplica muito ao sistema previdencial, que é um sistema de natureza contributiva, mas tem uma componente depois de capitalização. E a informação que temos relativamente a isso é essa componente da sustentabilidade financeira do previdencial, os cenários que temos quer da Comissão, quer dos relatórios da sustentabilidade social, quer do exercício das projeções que foram incluídas no Livro Verde, apontam para cenários relativamente otimistas. Nós chegamos, no exercício que fizemos, que já vou falar um bocadinho sobre os pressupostos em que assenta, todos os cenários, o FEF, apesar de haver déficits no sistema previdencial, a partir de mais ou menos de metade da próxima década, a questão é que o FEF está neste momento, a trajetória que se prevê para o FEF é que ele consiga ter os ativos financeiros necessários para cobrir os déficits do sistema. O FEF é o Fundo de Financiamento Financeiro da Segurança Social. Portanto, nessa perspectiva, as projeções que temos apontam para os cenários relativamente otimistas. Há questões sobre os pressupostos que não são novas, ou seja, estes pressupostos, a maior parte dos pressupostos demográficos e macroeconómicos com que são feitas as projeções em Portugal ou sobre Portugal são definidos pela Comissão Europeia, no seu grosso. Nos relatórios do Orçamento de Estado faz um pequeno ajustamento, porque tem uma metodologia própria, mas os pressupostos macroeconómicos e demográficos são fundamentalmente definidos pela Comissão Europeia. E há dúvidas sobre a adequabilidade de alguns daqueles pressupostos, menos do que havia há uns anos, sobre a questão de como é que irá evoluir a produtividade da economia portuguesa, a taxa de crescimento da produtividade. Outra, que é essa mais preocupante para mim e que me suscita mais dúvidas, são os pressupostos sobre o que se chama as taxas de participação no mercado de trabalho. Ou seja, qual é a porcentagem das pessoas que estão disponíveis para estar no mercado de trabalho, quer empregadas, quer desempregadas. E que, a meu ver, à luz do histórico da economia portuguesa, me parecem um bocadinho optimistas demais. Do histórico da economia portuguesa e também do que nós sabemos de que é esta coorte de pessoas que estão com mais de 50 anos, que ainda estão no mercado de trabalho, com muito baixas qualificações, e que geralmente esse critério das baixas qualificações está muito associado a um abandono precoce do mercado de trabalho e as projeções do Agile Report. Reformas antecipadas? Não só as reformas antecipadas é um fator, mas não o único fator. Porque, por exemplo, podemos ter questões, e quando nós estamos a falar de abandonos precoces, não precisa ser um abandono completo. Pode ser pessoas que diminuem o número de horas de trabalho. Por exemplo, pessoas que têm, nomeadamente mulheres,
necessidade de dar apoio a familiares, quer a séniores dependentes, quer a netos, não é? Ou netas. E, portanto, essa é uma área que ainda nós temos há pouco estudo em Portugal. Nós precisamos perceber melhor essas lógicas de participação no mercado de trabalho. E isso é daquelas fontes que me suscitam, daqueles pressupostos que me suscitam mais desconfiança. E preocupa também uma eventual fusão da Caixa Geral de Aposentações com o sistema previdencial? É aí que entra a lógica a segunda lógica que se tende a confundir, que é a lógica da sustentabilidade das contas públicas, que é diferente da lógica da sustentabilidade financeira. A sustentabilidade das contas públicas tem a ver com a nossa capacidade de as finanças públicas como um todo serem sustentáveis, ou seja, não haver déficits consecutivos que alimentem a dívida pública, iniciem um ciclo vicioso de crescimento de dívida pública que assistimos na primeira década deste século. Dessa perspectiva, e o relatório do Tribunal de Contas vai, em parte, na boa direção, no sentido de que nós deveríamos estar a cautelar que é a tomar a Segurança Social como num perímetro mais alargado, no sentido de incorporar a componente não contributiva, ou seja, do sistema social de proteção social da cidadania. A questão da incorporação ou de tomar num único balanço financeiro a CGA e o sistema previdencial, eu pessoalmente acho que há muito pouca base para o fazer. A CGA durante anos não teve contribuições, os benefícios são pagos a partir do Orçamento de Estado, só com a criação do que se chama de Sistema de Proteção Social Convergente, já agora em 2007, é que se definiu que o sistema tinha de ter uma natureza claramente contributiva, mas na sua essência o sistema nunca foi de natureza contributiva, como é o sistema previdencial. Não sendo, não faz sentido estar a juntar os dois. E há ainda uma questão que é esta ideia de agora voltar a juntar os dois porque houve uma coorte de funcionários públicos que foi retirada da CGA enquanto contribuidor e posta na Segurança Social e que isso alimenta artificialmente a sustentabilidade da Segurança Social, não sendo totalmente errada, mas a questão é, não se pode reescrever a história. A decisão foi tomada há já mais de 15 anos. O que nós temos de perceber é se faz sentido ou não estar a juntar dois sistemas de proteção social de natureza altamente distinta e julgá-los com as mesmas normas de sustentabilidade financeira que nós aplicamos ao previdencial e que eu acho que neste momento que não faz sentido. E eu já o fiz num estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas noutra lógica, porque nós queríamos era provar que as nossas projeções estavam em linha com o Aging Report. Essa é, obviamente, uma questão marcadamente ideológica. Os partidos de esquerda acusam o governo de querer entregar o sistema da Segurança Social a fundos privados. Acha que essa pode ser uma agenda, uma realidade nos próximos anos em Portugal? Há partidos à esquerda para que quem não se pode tocar na Segurança Social. As palavras que eu vejo de comunicados do PCP ainda esta semana são as mesmas que eu vi para a Comissão do Livro Verde, que tinha uma composição completamente distinta da que este grupo tem. Portanto, a posição não muda, a posição existe por defeito, independentemente da realidade. Outra coisa é se há a intenção de privatizar a Segurança Social. E aqui, fui com o colega seu no outro dia, depende temos de perceber o que é que queremos dizer com privatização. Privatização, no meu entender, é quando nós tornarmos obrigatório, como parte por lei, a contribuição para mecanismos de poupança para a reforma de natureza privada. Porque uma coisa é, por exemplo, nós estimularmos a complementaridade, estes sistemas complementares numa lógica puramente voluntária. Acho que isso é uma estratégia importante. O sistema não tem, por natureza, uma natureza muito distributiva, que significa que pessoas com mais altos rendimentos contribuem mais do que recebem e que devíamos pelo menos dar-lhes a oportunidade de não serem prejudicadas se quiserem poupar mais para a reforma.
Outra coisa é, de facto, introduzir a obrigatoriedade de poupança privada, e depois aí há uma decisão importante, que é esse componente privado é introduzida como adicional, ou seja, significa que as pessoas têm de gastar mais do seu salário para ter mais pensão no futuro, ou em substituição das contribuições que fazem agora para a Segurança Social. Se à direita este tem sido uma ideia muito favorecida, tem. A questão é de saber se há condições políticas para o implementar, porque não vejo com dificuldade que no atual contexto político uma reforma dessa seja conseguida. Amílcar, muito bem. Obrigado por ter partilhado connosco esta análise. Nada, muito obrigado. Era ruda a língua, será sempre ruda a língua a chegar. A beleza era, sou um rio que ia difícil, dizia Ezra. Para terminar, em Enclave, o segundo livro de Maria Elisa, um longo poema, quase uma aventura com crianças que viajam de comboio. Clandestinas, tentando chegar ao sonho americano, miúdos que ela acompanhou como educadora, guerrilheiros à paz, teóricos, políticos, revolucionários. É uma amálgama de tempos e lugares, executada com perícia. Escreve Pedro Rios no Y. Leia mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.